Eu gosto muito. Confesso aos irmãos que eu estava com outra passagem no meu coração. Mas quando eu acordei, o Espírito Santo me conduziu até essa passagem. Se encontra lá em João, no capítulo 6, versículo 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26 e 27. João, capítulo 6, 26 e 27. Amém? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo, que me buscais não pelo que vistes, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem ele vos dará. Porque a este o Pai, Deus o selou. Lá na frente dos 52 em diante, disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei naquele dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Amém? Sente, tome o seu assento. Vamos fazer uma mensagem textual. Vamos caminhar sobre essa passagem, uma passagem muito linda do Evangelho de João. Vemos aqui João relatando fatos que ele mesmo presenciou, algo que ele viveu, algo do seu dia a dia. Um homem que era pescador de peixes. Logo o Senhor o chama para uma missão: se tornar pescador de almas. No Evangelho de João, vemos relatos que não aparecem em outros livros. Logo, temos a certeza que João viu coisas que outros discípulos não viram. Viu coisas que muitos homens de Deus não viram. Uma delas é a revelação do que há de acontecer no fim dos tempos. Vamos falar disso mais à frente. Vemos Cristo nessa passagem curando, vemos Cristo consolando, desenvolvendo e devolvendo visões aos cegos, purificando pecadores e, acima de tudo, Cristo se assentando com eles. É a maneira que a igreja deve prosseguir. No Evangelho de João, vemos Cristo transformando água em vinho. Vemos a cura do filho de um oficial. Vemos a cura do paralítico em Betesda. Vemos a multiplicação dos pães e dos peixes. Vemos Cristo andando sobre as águas. Vemos a cura de um cego de nascença. E vemos a ressurreição de Lázaro. Em todos esses fatos, o apóstolo João estava com ele. Ali, Cristo, por meio da sua divindade, o próprio Deus encarnado em os homens, ele nos ensina muitas lições. Quando ele transforma água em vinho, ele nos ensina que ele pode nos purificar, ele pode lavar aquilo que é sujo. Quando ele cura o filho de um oficial, ele nos demonstra que ele é cheio de autoridade, porque ele curou à distância. Ele não precisou chegar até aquele lugar para curar. Quando ele cura o paralítico no tanque de Betesda, ele nos mostra que ele é o restaurador das nossas forças. Quando ele multiplica os pães, ele nos ensina que ele é o pão da vida, aquele que nos conduz à vida eterna. Quando ele anda sobre as águas, ele nos mostra que ele é o Senhor da criação, que traz paz em meio ao caos. Quando ele está com o apóstolo Pedro,
Quando Ele cura o cego de nascença, Ele quer nos demonstrar e nos demonstra que Ele é a luz do mundo, que Ele traz visão àqueles que andam cegos. Quando Ele ressuscita Lázaro, Ele nos demonstra que Ele é a ressurreição e a vida. Vamos explanar nessa passagem, glória a Deus, toda a glória seja dada a Ele, e ver quais foram as formas que Cristo quis nos ensinar. Tudo aquilo que João presenciou, lembrando que a referência dessa passagem não é para João, mas para o Senhor, mas vamos pegar ele de exemplo, para ver como devemos ser crentes, como devemos ser salvos, o que vai nos salvar, como subiremos ao céu, o que pode nos remir, o que pode nos salvar, o que pode nos libertar, e o que pode apagar os nossos pecados, transformar a velha criatura em nova criatura. Nessa passagem vemos Cristo agindo nas mais improváveis causas. Vemos cegos, paralíticos, situações que a medicina não reverte, que o homem não consegue reverter. A igreja vive isso, situações que são irreversíveis, mas a igreja tem que se lembrar que ela serve um Deus que é vivo e que reverte causas improváveis, manifestando o seu poder e a sua glória em meio ao povo. Glória a Deus. Quantas maravilhas João presenciou, quantos milagres, quantas curas. Imagine João de boca aberta, sorrindo, vendo Cristo em ação. Imagine você no lugar de João. Se coloque na posição dele, andando com Cristo, e Cristo vê aquele cego e cura, cospe no barro, esfrega ali o barro, passa no olho do cego. Imagina João vendo aquilo. Imagina João vendo Cristo lá agachar, conversar com aquele homem no tanque de Betesda e falar para aquele homem paralítico: toma sua maca e ande. E se imagine nessa posição. Deus nos deu autoridade para isso. Temos autoridade para profetizar, para expulsar, mas nós vamos aprender, além dessa autoridade que Deus nos deu, a retidão que nós temos, que nós precisamos ter para ter essa autoridade. E eu te pergunto uma simples pergunta para intitular essa passagem: qual a sua dificuldade? Qual o seu problema? Lembre-se, para Deus não existe problema, existe solução. Leve essa frase para a sua casa, leve essa reflexão. Eu escrevi aqui uma simples passagem que João com certeza guardava em seu coração. Diz o seguinte: quando estou longe de Deus, estou longe de Deus quando me sinto grande. Porém, quando fico perto da graça, me vejo como um mero pecador. É isso que a gente tem que ser: simples, fiel, ser meros pecadores, reconhecendo o nosso pecado. Isaías diz o seguinte, no versículo 56, buscai ao Senhor, versículo 55, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, deixe o ímpio o seu caminho, e se volte para Deus, e se converta, porque Ele é rico em misericórdia, e Ele é grande em perdoar. Se você rouba, sabe que é um Deus que pode te perdoar, que pode te salvar, que pode te curar. Não importa o caminho que você trilhou, não importa o quão distante você se manteve de Deus, Ele tem perdão, Ele tem renovo, Ele tem consolo, Ele tem recomeço. Paulo, em Filipenses, no capítulo 1, ele diz o seguinte: viver é Cristo e morrer é lucro. Mas pense nisso: se você viver, viva para Cristo, e se você morrer, morra para Ele. Leve isso no seu coração. Isso bradou muito, falou comigo hoje nessa manhã. Eu estou vivendo para Cristo. Se eu morrer hoje, eu vou para a grande tribulação daqui a uns tempos.
ou eu vou ressuscitar transformado, renovado, com as vestes alvas? João levava isso a sério. Cristo comia com pecadores, e os fariseus faziam alvoroço, e Cristo responde: eu não vim para buscar justos, mas pecadores. Aquele que reconhece o seu pecado, aquele que reconhece que é pequeno diante da graça, que não merece a graça, que diante de Deus ele é apenas um servo que deveria morrer. Este sim tem a Deus, porque ele reconhece o quão falho ele é. Cristo veio para nos salvar, nos perdoar e nos transformar. Cristo é tudo o que precisamos. Cristo é a cura do pecador, Ele é a salvação, Ele é o renovo. Vamos andar lá no capítulo 6 de João, no versículo 37. Diz o seguinte: tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. João 6, 37 em diante. Quem quiser acompanhar, vamos prosseguir daí em diante. Tudo que o Pai me dá a mim, o que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Não importa o quão sujo você esteja, seja espiritualmente, seja na sociedade, você é como uma pedra preciosa aos olhos de Deus. Talvez você esteja perdendo a graça, talvez você esteja perdendo o ânimo, o fôlego, talvez você esteja vivendo dias cansados. Saiba que para Deus você é algo valioso. É o que diz na passagem: o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Você é importante para o Senhor. E de forma que Paulo escreve, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Somos como ovelhas rebutadas ao matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Cristo. A saber que nem a morte, nem a vida, nem anjos, principados, potestades, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Cristo. Saiba que Cristo te ama. Eu imagino João relatando o que ele viu, Cristo repreendendo os fariseus e falando isso no meio dos pecadores. No 38 diz o seguinte: porque eu desci do céu, Cristo, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Vemos ali Cristo na posição de servo, se colocando na posição de uma estatura baixa. Não estava expondo o seu cargo, o grande Senhor que Ele era, não seguindo o que lhe convinha, mas andando segundo a vontade de Deus. É a maneira que nós devemos andar. Nós temos que ser assim. As lideranças da igreja têm que ser assim. A igreja tem que ser assim. Não fazer as coisas de qualquer jeito, mas orar para Deus revelar o que nós devemos fazer. Era o que Cristo fazia. Perceba que Ele se assentava com os pecadores, Ele ensinava, Ele instruía, mas Ele tinha o seu tempo com o Senhor. Como está o seu tempo com o Senhor em sua casa, em seu trabalho, em seu dia a dia? Cristo era assim, homem valoroso, tinha tempo com o Senhor. Mulheres de virtude têm tempo com o Senhor. 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que Ele me deu se perca, mas que ressuscite no último dia. Essa é a vontade de Deus, que você ressuscite naquele último dia, salva, remida. Muitos pensam em parar,
Muitos andam achando que estão só, sem Deus, sem ninguém. Mas sabe que Cristo está contigo? Nas atribulações, nas adversidades, nas dificuldades. Ele quer te salvar. Ele tem algo bom para você. Charles Spurgeon escreve que se Cristo não respondesse nenhuma das orações dele, ele morreria grato pelo ato da cruz. Se Cristo não respondesse todas as nossas orações até o final de nossas vidas, nós deveríamos morrer gratos, porque Ele deu a vida por nós. O Cordeiro de Deus. Glória a Deus. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Glória a Deus. O Senhor quer que você ressuscite no último dia. Eu sou o pão que desceu do céu. Ele diz isso no versículo 31. Murmuravam, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Cristo disse isso. Eu sou o pão que desceu do céu. Cristo estava se referindo ao maná. Ele é a providência, Ele é alimento, Ele é sustento, Ele é tudo o que nós precisamos. E perceba aqui no versículo 40 que diz o seguinte: e eu o ressuscitarei no último dia. Não vai ser qualquer pessoa que vai te ressuscitar naquele dia, é o próprio Senhor. Se imagine passando por isso. O Senhor resplandecido em sua glória, te salvando, te remindo, te purificando. Aqui nós sofreremos aflições, dia após dia, vamos se deteriorando o nosso corpo, as nossas vestes, os nossos costumes, vamos envelhecendo dia após dia, assim como aqueles discípulos. Mas saiba que aquele que permanecer, naquele dia, será ressuscitado por Ele, pelo Senhor, pelo pão da vida, aquele que era e que é até o último dia, porque a sua glória dura para sempre. Ele não divide a sua glória com ninguém, mas Ele dará para nós uma nova vida, um aconchego. Talvez você esteja passando por uma dificuldade nesse tempo presente, nesse século presente, em sua casa, em seu ministério. Saiba que haverá um dia que as dores serão findas, como o pastor canta naquele hino. Glória a Deus. Versículo 42 até o versículo 48. E disseram: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele que ele desceu do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Porquanto todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Novamente Cristo fala: eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Foi o que Ele falou. Eu sou o pão da vida, foi o que Ele falou. Ou seja, feliz é aquele que não viu, mas creu, mas acreditou, que não buscou sinais, prodígios, evidências fotográficas de Cristo. Quem é esse Cristo que eu nunca vi? Paulo nunca ouviu. Paulo só viu o resplendor na sua frente. E o que Paulo fez? Eis que reputo por esterco todas as coisas. O que Paulo viu em sua frente? Quem era aquele que falava com Moisés naquele arraial, naquele monte?
aquele que abriu o mar, o Deus poderoso, que se manifesta em meio à igreja. Os crentes querem sinais, querem prodígios, querem maravilhas, mas se nada disso acontecer, creia. É a fé. A fé é aquilo que a gente não vê, mas crê. O pão da vida está contigo. Quem é este pão da vida? Não turbes o seu coração. Eu conheço as profundezas da sua alma. É o Senhor falando. Talvez a depressão tenta te assolar, a solidão tenta te assolar. O Senhor conhece todas as profundezas da sua alma, assim como os discípulos. Se formos ver, os discípulos não eram homens preparados, eram pescadores, cobrador de imposto, charlatão. Pela teologia, Judas era o mais preparado. João não tinha autoridade quando pescador, não tinha sabedoria para transformar 1 quilômetro à sua volta, mas pela graça que o Senhor concedeu a eles, eles impactaram nações, curaram leprosos, deram visões a cegos, fizeram prodígios através do Espírito Santo de Deus. Talvez a luta esteja grande. Saiba que, como foi na época desses discípulos, o Senhor pode operar maravilhas, pode operar milagres, curas, renovo, transformação. Basta ser servo. Eu estava falando com o pastor esses dias. Eu estava no fundo da minha casa e eu vi a minha moto lá sentada. Eu estava lá refletindo, sentado. Eu vi aquela moto bonita, brilhando, com um pretinho. Comprei um escapamento bonito, brilhoso, toda equipada. E eu parei pensando, o Espírito Santo fala comigo dessa forma: do que adianta tudo isso, se na onde eu vou não vai ter isso? Do que adianta os homens e as mulheres que almejam grandes posições, se lá seremos todos iguais perante o Senhor? Todos temos o mesmo valor. Do que adianta eu ter uma roupa de grife e subir num púlpito e não ter tenência? Ter um terno caro, um terno de 3.000, 4.000 reais, e subir em cima de um púlpito e pregar heresias, falsificar testemunhos. Mas vale aqueles que são servos, que usam do bom, do pouco, do barato, do ganhado, mas que pregam a verdadeira palavra. Assim como esses homens, meros pescadores, foram chamados. Como que nós estamos no dia a dia? O pão da vida que traz renovo, que age desde a eternidade, o Cristo vivo, Ele pode nos mudar. No versículo 49 e 50 e 51 diz o seguinte: vossos pais comeram o maná no deserto, porém eles morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Cristo estava explicando que Ele era o pão da vida, e Ele explica que os que comeram o maná receberam providência, eles morreram, mas o pão da vida que veio mais à frente é um pão da vida diferente. É o Cristo encarnado. Cristo é o pão da vida. Quem comer esse pão não vai morrer como o povo morreu no deserto, mas terá vida eterna. O pão é a minha carne, o Senhor fala, e eu darei pela vida do mundo a carne que foi rasgada no madeiro, o sangue carmesim que é o cálice que desceu naquela cruz do Calvário. Se imagine aquele homem todo rasgado,
todo dilacerado. Ele morreu por você, Ele morreu por mim, morreu pelos pecadores, pelos falhos, por todos nós. Porém a igreja anda ociosa e está se esquecendo deste homem. Assim como Paulo escreve, né, que as aflições do tempo presente não são comparadas. O que é isso? Antigamente os crentes morriam por Cristo. Hoje os crentes não querem trazer uma saudação. Se esqueceram da cruz, se esqueceram do pão da vida. Nunca se esqueça desse pão da vida. Quando alguém te falar, o irmão está com a oportunidade, lembre-se do ato da cruz. Lembre-se do pão da vida, do sangue que desceu naquele madeiro. Imagine aquele homem todo ensanguentado, mas ao terceiro dia ele revive, ressuscita. Eita, glória a Deus. Deus é fiel. Se nós formos fiéis a Ele, Ele jamais nos deixará. Como diz aqui, de maneira alguma eu lançarei fora aquele que vinha a mim. Se apresse, o relógio está chegando ao fim. Temos uma estimativa de 75 anos de vida. Talvez nós iremos morrer e Cristo não virá, mas você tem que morrer salvo, você tem que morrer remido, você tem que morrer tendo a certeza, não se ensoberbecendo, mas tendo a certeza de que você fez um trabalho prestativo. Paulo fala que nós não seremos salvos pelas obras, mas a Bíblia também fala que uma fé, uma caminhada sem obras é falha. Temos que se esforçar na casa do Senhor, temos que dar o nosso melhor, trazer uma palavra. Como está a minha irmã? Como está a irmã que fez a cirurgia essa semana? Eu me lembrei dela, eu mandei uma mensagem para ela. Como está a irmã que não veio ao culto? Como está a irmã que está sofrendo uma aflição por conta do filho, por conta da filha? Lembre-se disso, porque o Senhor lembrou dos pequeninos. Glória a Deus. Versículos 52 e 53 diz o seguinte: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Eles estavam falando de Cristo. Jesus, pois, lhe disse: na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Perceba o que ele fala: aquele que não come a carne e não bebe o sangue, não tereis vida em vós mesmos. Aquele que não descer as águas, aquele que não cear, aquele que não conhecer ao Cristo verdadeiramente, é como um corpo sem vida. Não tereis vida em vós mesmos. Aquele que não cear. São corpos errantes, aqueles que não se purificam. Para muitos, o ato de Cristo foi uma fraude, mas para nós, crentes, foi o maior ato de amor que pôde acontecer. Glória a Deus. Não se alimente, aquele povo não se alimenta do pão da vida, não bebe do sangue purificador. São corpos andantes, são alma vazia, são espíritos impuros. Precisamos cear, precisamos se lembrar daquele que preparou o jantar naquela noite em que foi traído. Precisamos se lembrar do amor que Cristo teve conosco. A maioria das igrejas estão se movendo por ânimo carnal, gritos. Tem pregador que tem autoridade e prega gritando, sim, mas tem muitos que são movidos por barulho. Eu não vejo Cristo, para com isso, repreendendo. Imagine aquele homem, assim como na purificação, na restauração, na multiplicação dos pães, 5.000 pessoas ou mais. Foi um milagre, todos aqueles ouvirem aquela ministração. Cristo tem solução para todos os nossos problemas. Precisamos cear, levar a sério a Santa Ceia, se purificar dia após dia,
54 diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Perceba que Cristo aqui, ele falou quase a mesma coisa em todos os versículos, mas ele fala de formas diferentes. Cada versículo ele nos traz um ensinamento. No 54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Veja que ele repete o que ele falou: eu ressuscitarei no último dia. Se você for fiel, justo, crente, doutrinado, valoroso, valorosa, e beber e comer deste banquete espiritual, não é qualquer pessoa que te levantará. Cear é algo muito sério. Não cear é padecer. A Santa Ceia é o pão e o cálice, é a vida e o renovo. Devemos levar a sério esse Cristo. As pessoas estão se esquecendo que os tempos estão se chegando ao fim, está se acabando, o relógio está se esgotando. Quantos de nós andamos errantes? Porém, há aqueles que andam vários, os falsos profetas, que levam tudo na brincadeira. Em Mateus 7 diz o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, Senhor. E Cristo responde: e então eu lhes direi abertamente: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Por que Cristo falou isso? Do que adianta eu subir num púlpito, trazer uma linda reflexão sobre o Senhor, e lá fora praticar a iniquidade, ser iníquo, ser iníqua? O que era a iniquidade, irmão? É o pecado consciente. Eu projeto ele na minha mente, eu sei o resultado que ele vai dar, eu sei que é errado, mas mesmo assim eu faço. Esses serão separados, as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, naquele dia, em frente a toda a verdade. Glória a Deus. Versículo 55: porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. A carne se come e o sangue se bebe. Os crentes, não todos, bebem e comem a ceia como se fosse um pedaço de bolo e um copo de guaraná. Vemos muito isso nas igrejas. O irmão pega a ceia, o pão, come e sai mascando como se fosse um pedaço de bolo, um chiclete. Não sabe o verdadeiro valor. Não estou escandalizando, estou falando a verdade. Não estou reparando ninguém. Eu estou falando porque isso acontece. Porque eu me parei refletindo isso aqui no dia da Santa Ceia. Eu fechei o meu olho e comecei a pensar nisso. O quão sério é aquele pão e aquele cálice. Se todos nós fôssemos embora com esse pensamento, o nosso mês seria diferente, a nossa retidão seria diferente. Purificados são os que verdadeiramente comem e bebem do corpo de Cristo, que verdadeiramente comem e bebem do corpo de Cristo, tendo a noção do que é aquilo, tendo esta retidão. 56: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu permaneço nele. Veja que há uma ligação entre o Criador e a criatura. Não é de qualquer forma que você permanece no Senhor, e não é de qualquer forma que o Senhor permanecerá em você. Cear é algo sério, é algo forte. A Santa Ceia é o ato que liga o homem e a mulher, pecadora e pecador, ao Senhor. Glória a Deus.
Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Cristo vivia pelo Pai. Quem de mim se alimenta, vive por mim. Viver por Deus não é apenas fazer obras, missões, evangelizações no dia a dia. É entrega, é comunhão, é presença, é estar na igreja. Isso também é viver para Cristo. Eu estou com um problema. Perceba que muitas das vezes os crentes não faltam em nenhum culto. Tem os crentes que são presentes e não faltam, mas os faltões, quando ele começa a vir na igreja todo dia, é porque Deus permitiu algum problema sério chegar na casa dele ou na casa dela. É igual eu estava comentando com o pastor. Eu vi um testemunho de uma irmã que reclamava: oh meu Deus, Deus não muda meu marido, Deus não muda ele em casa. E Deus falou assim: eu não mudo. Na obra ele é uma bênção, ele entrega o que eu preciso. E quando o seu marido vai bem em casa, você deixa de orar por mim, você deixa de me seguir. Essa muitas das vezes é as explicações dos problemas que surgem nos nossos caminhos. Quando tudo vai bem, se esquecem do Senhor, se esquecem de Deus, se esquecem do pão da vida. Lembre-se disso, seja presente nos cultos. E eu escrevi algo aqui muito sério, que mexe muito comigo. Talvez o milagre que você tanto espera receber esteja na escola bíblica dominical. Olha que profundo. Meu Deus, todo domingo eu estou lá. E na quarta, e na sexta, e no domingo pela manhã, Deus fala na escola bíblica também. Não é só o ensino da palavra, não. Temos que falar isso nos cultos. A escola bíblica é algo sério, é a palavra de Deus explicada. Aprendemos sobre isso. E João, por que eu falei de João no começo? Porque, irmão, João foi um dos seguidores mais próximos de Jesus. Ele estava na crucificação, ele estava na ressurreição, ele foi até o túmulo. João viu Cristo transfigurado, ele estava na Santa Ceia. João estava com Cristo no Jardim das Oliveiras, quando Cristo clamava: afaste de mim este cálice, Senhor. João viu Jesus subir aos céus. Sabe o que é isso? Compromisso com o Senhor. O Senhor revela coisas improváveis e faz acontecer atos extraordinários no meio daqueles que são fiéis e servos tementes a Ele. Tentaram exilar João, o levando para Patmos, levaram ele para lá. E olha o que o Senhor faz. O Senhor vai a ele. E o que ele faz? Cristo, o Deus glorificado, revela a ele o maior ato que irá acontecer. Se encontra lá em Apocalipse 1, do versículo 9 ao 18. João escreve, eu falei esses dias, estamos na passagem. E eu, João, vosso irmão na aflição e no amor, por zelo da palavra, fui levado a uma ilha chamada Patmos. E eis que fui arrebatado em espírito, e ouvi uma voz que, como de trombetas, ouvira falar comigo. E essa voz me disse: o que você ouve, escreve e envia às 7 igrejas. E quando eu ouvi, eu me virei para ver aquele que falara comigo. E quando eu me virei, eu vi 7 castiçais de fogo. E no meio dos 7 castiçais, eu vi um semelhante ao Filho do Homem. E o seu peito era cingido com um cinto de ouro. As suas vestes eram puras como a lã. Os seus pés como latão reluzente, como que refinada em uma fornalha. O seu cabelo era branco, puro sangue. Os seus olhos eram como labaredas de fogo, e o seu rosto como o sol que em sua força resplandece. Em sua destra estavam as 7 estrelas, e de sua boca saiu uma espada afiada como que de 2 gumes.
e eu não aguentei tanta glória, e eu caí como que morto em seus pés. Mas ele disse: não temas, e colocou sobre mim a sua destra, e ele me disse: eis que estive morto, mas eu estou vivo até os confins dos tempos, e trago comigo as chaves do inferno e as chaves da morte. Não temas, foi o que ele disse para João. Mas como que João teve essa experiência, irmão? Por que João teve essa experiência? Porque ele tinha intimidade com o Senhor. João soube quem era o pão da vida. João viu ele crucificado. João viu ele morrendo. João viu ele pedindo água. João viu ele sofrendo. Mas João viu ele ressuscitado. Tenha essa consciência. Se eu for fiel ao Senhor, naquele dia ele me ressuscitará. Quando o Senhor aparece para ele transfigurado, como eu disse na Olinda, e é muito lindo a gente ver isso. Por que as vestes deles, de Cristo, eram alvas? Transfigurar é mostrar de dentro para fora. Nele não há pecado. Por isso que as suas vestes eram brancas. E as suas vestes serão brancas naquele dia, porque você vai subir sem pecado. Mas tenha essa firmeza, tenha retidão. Hoje é quarta, glória a Deus, hoje tem culto. Sexta tem culto, domingo tem culto. É tão bom vir na igreja, é tão gostoso você vir com um problema e o Senhor falar através de uma irmã, através de um irmão, através de uma criança, através de um versículo, igual a irmã falou. Deus se compadece de nós. Mas leve isso para você. Saiba quem é esse pão da vida, quem é esse que pode te salvar. Amém? Leve essa palavra no seu coração. Agradeço pela oportunidade.